A escravidão é um daqueles temas que mexem com a gente, né? Hoje vamos mergulhar fundo nessa história para entender o legado de um crime que durou séculos e a discussão cada vez mais forte no mundo todo sobre reparações. Para a gente começar, vamos direto ao ponto. O que é escravidão? Bem, em sua essência, é pegar um ser humano e transformar em objeto. É a condição em que uma pessoa vira propriedade de outra, perde toda a sua liberdade e é forçada pela violência a trabalhar. E olha, embora a gente pense muito no tráfico de escravos para as Américas, é fundamental entender que isso não é uma invenção recente. A escravidão é uma prática que, infelizmente, atravessa milênios e continentes. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A gente está falando de algo que existe desde o período neolítico. Na Mesopotâmia já estava nas leis, como no famoso Código de Hammurabi. No Egito Antigo, um detalhe curioso, né? Ao contrário do que muita gente pensa, as pirâmides foram sim construídas por trabalhadores livres. Agora, na Grécia e em Roma, a história é outra. A escravidão era simplesmente a base de tudo, da economia à sociedade. Agora a gente muda o foco para um capítulo específico e brutal dessa história, o tráfico transatlântico. Muitos o chamam de Holocausto Africano ou Maafa, uma palavra em Suahili que significa grande desastre. E o nome já diz tudo. 17 milhões. Vamos parar para pensar nesse número. É a estimativa de africanos que foram capturados, acorrentados e transportados à força para longe do seu continente na era moderna. Um número que mal consegue expressar o tamanho da tragédia humana. E para entender o nível da crueldade, esse caso aqui é chocante. O navio Zong, em 1781. O capitão simplesmente mandou jogar 131 pessoas no mar. O motivo? Para ele poder acionar o seguro pela carga que se perdeu. Entendem? Legalmente, não eram pessoas, eram mercadoria. E essa história toda desemboca aqui, no Brasil. E não é por acaso. O Brasil não foi só o país que mais recebeu africanos escravizados no mundo inteiro, mas também foi o último país de todas as Américas a abolir oficialmente essa prática. Pensem nisso. Mais de 300 anos. De 1538 a 1888. Durante todo esse tempo, a estrutura econômica e social do Brasil foi construída sobre o trabalho forçado de milhões de pessoas. E não vamos pensar que a escravidão acontecia só lá no campo, nas fazendas. De jeito nenhum. Ela estava em toda parte, inclusive nas cidades. É o caso dos escravos de ganho, que trabalhavam nas ruas vendendo coisas, prestando serviços, e no fim do dia eram obrigados a entregar uma quantia fixa para o seu senhor. Com sorte, ficavam com alguma coisinha que sobrasse. Mas é claro que a pressão contra isso foi aumentando. E este gráfico aqui mostra um momento decisivo. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Olha só o que acontece quando o tráfico de pessoas da África foi finalmente proibido de verdade. A chegada de africanos no Brasil simplesmente despenca. Foi um ponto de virada fundamental. Só que o caminho até a abolição foi, nossa, muito lento. Começou com aquela famosa lei para inglês ver, em 1831, que na prática não valeu de nada. A coisa só mudou de figura em 1850 e mesmo depois vieram leis que libertavam aos poucos, sabe? A do ventre livre, depois a dos sexagenários, até que finalmente, em 1888, veio a Lei Áurea. Foi um processo que se arrastou por quase 60 anos. Só que assinar uma lei não apaga 350 anos de brutalidade, certo? As consequências, as cicatrizes da escravidão continuam muito, mas muito profundas no Brasil de hoje. Olha que forte essa frase do padre Antônio Vieira, lá do século XVII. Ele resume perfeitamente como a violência não era um efeito colateral. Não, ela era a essência do sistema, e isso foi moldando a mentalidade de uma nação inteira. Para manter esse sistema de pé, era preciso usar o medo e a dor. A violência física, a tortura, não eram exceções. Eram as ferramentas de controle do dia a dia, algo normalizado e permitido por lei para manter a subordinação. E o legado econômico? Está aqui. A abolição libertou as pessoas, mas não ofereceu terra, educação ou qualquer tipo de ajuda. Elas foram simplesmente empurradas para as margens da sociedade. O resultado direto disso é essa desigualdade absurda que a gente vê hoje. Dados de 2024 mostram que o 1% mais rico do Brasil detém 63% de toda a riqueza do país.
O ponto crucial é que estes não são apenas números, estatísticas. Eles são o eco direto da escravidão. O racismo, a desigualdade que penaliza duplamente as mulheres negras, a violência que parece não ter fim, são feridas que vêm de muito tempo e ainda não cicatrizaram. Diante de tudo isso, surge uma pergunta que está ecoando pelo mundo todo. Como se repara um dano desse tamanho? E é isso que nos leva ao movimento contemporâneo por reparações. E esse não é um debate de ontem, não. Ele vem ganhando força há décadas. Momentos importantes incluem a Conferência na Nigéria em 93, o reconhecimento da ONU em 2001 de que a escravidão foi um crime contra a humanidade e iniciativas como a Comissão dos Países do Caribe e a Década da ONU para Afrodescendentes. Um dos principais argumentos do movimento é que já existe um precedente histórico. Pensem no Holocausto. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha pagou bilhões em reparações. A lógica que se apresenta é: se um crime contra a humanidade foi reparado, por que outro que durou séculos e cujas consequências ainda são tão sentidas não deveria ser? E é super importante entender que reparações vão muito além de dinheiro. A gente fala de pedidos formais de desculpas, de reconhecer a responsabilidade, fala de investir em educação, saúde, de devolver artefatos culturais que foram roubados, de construir memoriais para honrar as vítimas. É uma busca por justiça num sentido muito mais amplo. E assim, a gente chega à pergunta que move todo esse debate. Não existem respostas fáceis de jeito nenhum, mas a própria busca por essas respostas já é um passo fundamental para a gente confrontar o nosso passado e tentar construir um futuro mais justo. Como reparar um crime de séculos? A questão continua em aberto.